Existe algo profundamente desconfortável nas crises, que não é a crise em si, mas tem outra coisa que a deixa profundamente desconfortável, porque uma crise, ela desmonta aquilo que acreditávamos estar no controle. E é isso que dói, porque não é só o fato, mas é desconstruir algo dentro de si. Uma crise numa empresa, por exemplo, raramente ela começa apenas nos números. Antes de ter o efeito numérico, que é o que realmente assusta, né? Algo anterior já havia perdido a direção. Coisas que às vezes nós ignoramos, como os vínculos, a verdade, o lugar aqui não exatamente lugar físico, mas é o lugar de cada um dentro da empresa. Às vezes, existe esforço para dar certo, muito esforço. Mas o que nós precisamos estar atentos é que o movimento, ele não precisa de esforço. Quando nós estamos fazendo muito esforço, é porque tem alguma coisa puxando, emperrando, travando. E a trava não é aquilo que está à sua frente, que é quando a gente acredita que é os números ou é uma falta de estratégia, ou seja, não é aquilo que você está vendo aqui aos olhos nu, mas é algo que está atrás e que você não tinha percebido. Então, existe um outro algo por trás. Nós poderíamos olhar, assim, o que Bert, até aqui, ele está nos trazendo. E nós estamos num capítulo que fala do pano de fundo das crises. E hoje nós finalizaremos este capítulo, inclusive. Então, eu estou aqui fazendo uma retrospectiva, né? Pensando um pouco enquanto eu falo aqui com vocês, em pontos que ele nos mostra e que é tão difícil nós abrirmos mão de soluções externas. É difícil abrir mão da maquiagem. É difícil abrir mão daquilo que nós acreditamos ser o belo. O belo, ele nos engana quando nós nos deixamos ser envolvidos pelo brilho externo. E é isso que faz você exercer um papel de muito esforço e o corpo, ele não suporta, ele cobra, ele quebra, ele para.
Então são muitos sintomas, né? Vamos para os exemplos que Bert dá, dando continuidade. Ele traz o seguinte exemplo, que ele chamou como uma pergunta que é: qual é o serviço? Antes de fazer a leitura na íntegra, tragam vocês para cá agora. Coloque os seus pés apoiados no chão. Inspira profundo, solta os seus ombros, solta as suas escápulas. Ajeite-se na cadeira, na poltrona, onde quer que você esteja. Alinhe a sua coluna. Imagine que você está num grande salão com 200 pessoas. E à frente, Bert Helling, com a sua calma, a sua profunda conexão com aquilo que ele está observando, ele escolhe uma mulher que está no grupo. Então vamos para dentro dessa história junto com eles. Ele escolhe uma mulher no grupo e ela senta-se ao lado dele. Uma jovem empresária. E Helling pergunta: do que se trata? A mulher olha para ele e responde: trabalho num projeto, numa grande empresa. E agora surgiram problemas. A questão é a seguinte: é oportuno e pode-se realizar este projeto? Então Helling pergunta para ela: qual é a sua função nesta empresa? Então a mulher responde: fui encarregada de realizar o projeto. Na verdade, sou a divulgadora e tenho que fazer a comunicação com outras através de minha empresa e atingir fora dela determinados grupos. Então Helling faz outra pergunta: qual é agora exatamente o problema e o assunto? Quero trazer uma coisa aqui para vocês que eu penso que é muito importante. Não sei se vocês já observaram que Bert, ele não faz perguntas que abre a vida da pessoa. Helling faz perguntas que traz a pessoa para algo mais específico. Então, a pergunta dele é sempre para qual é o problema. Por quê? Porque ele quer aquilo que seria o calcanhar de Aquiles ou a pedra no sapato. Ele não quer histórias como por que o seu sapato estava
rachado? Por que você escolheu esse sapato? O que fez você fazer este caminho? Isso são perguntas de psicoterapia. Então, a psicoterapia, ela vai abrindo para entender as escolhas que fazemos. A constelação familiar, ela quer o ponto. E se a pessoa não está conectada com o ponto, Helling, ele diz, você ainda não está pronto. Não tem como eu trabalhar. Por isso que eu sempre trago para vocês que a constelação, ela pode ter um alcance fantástico. Mas a pessoa precisa estar bem conectada com a dor daquela situação. Por isso que a constelação ela não vai resolver os problemas. A constelação ela vai no ponto do problema, que seria a solução. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem ou manda para mim um direct depois. Então a mulher responde para Beth depois dessa pergunta: qual é agora exatamente o problema e o assunto? Então a mulher diz: há necessidade de mais diálogo entre diretores das diferentes empresas, necessidade de fomentar o projeto e, de fato, colocá-lo em funcionamento. Este projeto é constituído por 5 firmas diferentes. E elas o dirigem. Umas estão muito comprometidas e dizem que é um assunto genial. As outras, estranhamente, acabam desistindo. Os jovens, o grupo destinatário, primeiro participam com muito entusiasmo e depois desaparecem novamente do cenário. Helling fala o seguinte: pergunto novamente por detalhe. Participam 5 empresas? Ele pergunta. E a mulher responde: é uma autônoma responsável pelo projeto. Quer que lhe paguem. E de repente todas desistem e dizem: então melhor não. Helling diz, com uma pergunta novamente: a primeira empresa é, digamos, a fundadora e depois foram adicionadas as outras 5? A mulher diz: fundaram-se 2 empresas e as outras se adicionaram porque surgiu de uma iniciativa maior. Helling diz: outra vez farei a pergunta: quem fundou tudo isso? Como tudo isso começou? Então, Helling quer sempre ir no início, né? Isso é igual continha. Uma crise, gente, é que a conta, ela não bateu, ela não fechou. Então, pode ser que o problema está lá no início da conta, né? Então, a mulher diz: 2 empresas. Então, Helling pergunta: juntas ao mesmo tempo?
Então a mulher responde: na realidade, é algo no nível da Alemanha toda. Na realidade, não devia ser apenas comercial, mas para promover gente jovem. Helling olha para todo o grupo e diz: eu ainda não estou entendendo nada. Devemos confiar ao acaso nos movimentos que aqui surgirem? Vocês estão dispostos a fazer isso? Helling olha para a mulher e diz: quem sabe o que dará? Pode ser uma grande surpresa que vai acontecer aqui. Escolha representantes para as 5 empresas e coloca todos eles em relação entre si. Então, a mulher escolhe 5 representantes e os coloca em um círculo amplo, com uma grande distância entre eles. Então, ele forma um círculo com essas 5 pessoas, de uma maneira um círculo bem grandão. Então, Helling pergunta: qual é a tarefa destas 5 empresas? A mulher diz: apoiar tudo isto e depois unificá-lo como iniciativa alemã. Então Helling pergunta: o que devem apoiar? A mulher diz: primeiro, este projeto. Este, digamos, deve se tornar independente para a promoção de jovens, de gente jovem. Helling pergunta: ou seja, o objetivo é a promoção de jovens? A mulher responde: é. Então Helling diz: está bem. Escolha 5 representantes para os jovens e os coloque no campo. A mulher escolhe 5 representantes e os coloca em fila a 5 metros de distância do círculo de empresas. Então, fora do círculo, coloca eles em fila, assim, 5 pessoas em fila. Helling olha para os representantes e diz: centrem-se e movam-se, tal como sentirem por dentro. Vamos ver o que surge daí. As empresas se afastam dos jovens e olham todos, cada um, numa direção oposta. E todos os jovens se afastam. Helling olha para a mulher e pergunta: uma grande ideia, mas tem substância alguma. Está claro isso para você? A mulher diz: sim. Helling fala: procure outro emprego. Todos do grupo dão gargalhadas. Helling olha para os representantes e diz: obrigado a todos vocês, podem se sentar. Helling olha para todos do grupo e diz: imaginem só, isto nos levou menos de 10 minutos do tempo. Quanto esforço em vão! Muitas empresas poderiam economizar se elas olhassem assim para seus projetos e vissem
Qual é o movimento profundo de uma ideia? Então Helling dá uma explicação que o título diz bolhas de ar. De onde uma organização, uma empresa ou uma fábrica tira a sua energia? Elas tiram sua energia do serviço que dão. Numa constelação fica evidente imediatamente se é necessário ou não. Se for necessário e cumprir com seu serviço, vai se tornar uma empresa próspera, porque toda empresa ela está a serviço da humanidade. O que podemos ver aqui, todas essas propostas ideais de servir às pessoas jovens, qual é o efeito disso? Tornam-se autônomos? Tudo isso são bolhas de ar sem substâncias. Eu, Ronivalda, costumo falar assim, são palavras jogadas ao vento, né? Cheio de ideias, mas não tem raiz. Se a gente for pensar numa linguagem da bioenergética, que falamos tanto sobre grounding, enraizamento. Eu posso ter 1 milhão de ideias, posso ter ideias maravilhosas, fantásticas, fabulosas, né? Mas eu não tenho raiz. Não quer dizer que as ideias não sejam boas. A intenção pode ser muito boa. Mas qualquer coisa para prosperar, ela precisa de fundação, que é o que eu tenho chamado durante as minhas postagens, né, nos stories. Quem me acompanha nos stories sabe que eu tenho trazido muitas informações sobre sustentação. Para que algo possa se sustentar, ele precisa ter raiz. Eu posso decidir me tornar um grande terapeuta e eu começo a ter ideias mirabolantes de ajudar as pessoas, mas se eu não estou enraizada em mim, pouca ajuda eu darei, se é que isso se sustenta. Então, eu estou falando assim, estou dando um exemplo da minha própria profissão, mas em qualquer profissão. Não basta eu ter boas intenções, né? Não vou nem completar a frase que dá isso, né? De boas intenções, completem a frase. Helling agora ele traz um outro exemplo. Vamos olhar para isso juntos agora. Primeiro respire e vamos voltar agora, concentrar novamente para esta outra constelação que ele chama de sim. Expira e vamos olhar para isso agora. Puxa a sua cadeirinha, acomoda a sua coluna e vamos aqui. Helling diz: vou fazer algo muito concreto, algo que se trate de uma decisão clara. Isto ou aquilo, este produto ou este outro, esta fábrica ou aquela, este diretor ou aquele. Também sobre a decisão se convém esta casa ou aquela casa, este país ou aquele outro país.
Ou seja, simplesmente uma decisão, isto ou aquilo. Então ele fala: podemos ver como é fácil alcançar uma decisão se confiarmos nos movimentos de uma constelação e lhe dermos espaço. Então aqui é importante que nós tenhamos também entendimento disso que Helling está dizendo. Uma constelação, ela não pode partir de uma ideia pré-concebida. A constelação, ela não é algo pronto que eu posso dizer a partir daquilo que eu acho. A constelação, ela vem a partir de uma neutralidade do pensamento e de uma sutileza de um movimento interno, o movimento do corpo. Às vezes é um dedo cruzando, às vezes é uma mãozinha indo para trás, às vezes é um recuo. Por isso que Helling fala: concentre-se. Às vezes Helling fala: eu vou trocar o representante. Por quê? Porque o representante, às vezes ele está cheio de intenção. Está pensando. Está criando o movimento. Então, esta é a função de um facilitador de constelação. O facilitador, ele confia naquilo que ele está sentindo ali. E vendo, observando. Então, esta presença, ela é extremamente importante. Então, um homem se apresenta e senta-se ao lado de Helling. Helling diz a este homem: do que se trata? O homem diz: tenho uma empresa na Dinamarca. Agora devo decidir se a deixo ou se a conservo. Ou se monto outra coisa com a ajuda desta primeira empresa. Helling, se eu entendi direito, trata-se de um sim ou de um não. Se vai conservar a empresa ou se, em seu lugar, faz outra coisa. É esta a decisão que você está querendo? E o homem diz: é, isso mesmo. Então Helling diz: está bem. Escolha alguém para o sim e alguém para o não. Então Helling diz: escolha um homem para o sim e uma mulher para o não. Agora, ambos estão um em frente ao outro a uma grande distância. Helling escolhe um representante para o homem, que é o cliente, e o coloca a uma grande distância de frente ao sim e ao não, como se fosse um triângulo. De modo tal que formam esse grande triângulo. O não e o sim
se afastam, dando uns passos curtos. O homem dá, hesitando, 2 passos para frente. O sim e o não se afastam na mesma medida. Então, vocês imaginam o triângulo andando. O homem dá um passo, o sim e o não dá o passo para trás. Depois de um tempo, Helling vira para o representante de maneira tal que... Depois de um tempo, a Helling vira o representante de maneira tal que dá as costas ao sim e ao não. Então, Helling vira o representante. O homem se agita como se estivesse aliviado, como se tivesse se livrado daquela tal decisão. No mesmo momento, o sim e o não se viram e lhe dão as costas também. Então é como se o triângulo todo se virasse para fora, sabe? Vocês entenderam o movimento? Era um triângulo onde todos estavam olhando para dentro e agora todos estão olhando para fora. Helling diz ao cliente, representante do homem, não. Helling diz ao representante do cliente: o que é isso? E o representante diz: ainda não tenho certeza. Eu só sei que eu me sinto melhor. Helling olha para o cliente dele, o homem, e diz: o que você diz em relação a isso aqui? O homem diz: é novamente uma pergunta tão grande. Helling diz: a decisão aqui não vale, não é sobre isso. Sabe por quê? O homem diz: não. Então Helling diz: porque você quer morrer. O homem, nesse momento, fica muito mexido e começa a chorar. Então Helling diz: a decisão aqui não é sobre sim e não. Helling olha para o representante do homem e diz: vire-se outra vez para o centro. Helling escolhe um homem como representante do filho deste homem. É evidente que Helling tem informações sobre esse filho no treinamento intensivo que precedeu este curso. O representante não sabe nada sobre isso. Helling faz com que o próprio homem cumpre um lugar na constelação. O filho está em frente a seu pai e a 2 metros de distância. O sim e o não se giraram novamente, olhando para o centro, para esse homem. Helling diz: é estranho que o sim e o não tenham se virado novamente. O homem aproximou-se do filho e coloca as mãos nos seus ombros. Ambos se olham intensamente e se abraçam. O sim se aproxima deles e pega o homem
pelas mãos. O homem e o filho, ainda abraçados, afastam-se do sim. O não está a 2 metros atrás do sim. O sim se afasta de novo, está junto ao não. Ambos se afastam ainda mais. Helling escolhe uma representante para a empresa e a coloca a 1 metro de distância diante do sim e do não. O homem e o filho, ainda abraçados, se olham intensamente nos olhos. Depois de um tempo se soltam do abraço. O homem continua com as mãos nos ombros do filho, assim, aquele abraço assim, né? A empresa se ajoelha, senta-se, olha para o homem e para o filho. Helling faz com que o homem e o filho fiquem um ao lado do outro. A empresa se deita no chão. O sim se aproxima novamente. O filho vai em direção ao sim e lhe estende a mão. O sim quer levar o filho com ele. Ambos se olham intensamente. Helling pede à empresa para se levantar e olhar para o filho e para o sim. O homem afasta violentamente o filho do sim. Volta a colocar as mãos nos seus ombros. Então Helling diz: isso aqui ficou bem grosseiro. Para aqueles que são novos, uma informação sobre o filho. Este é um menino pequeno, é hemiplégico. O sim se afastou e sentou-se no chão. Helling olha para o homem e pede: diga a seu filho, estou zangado com você. O homem, depois de respirar profundamente várias vezes, diz: estou muito zangado com você. Então Helling diz, pede para ele dizer: você tira a vida de mim. E esse homem fala profundamente sentido: você tira a vida de mim. Então ele tira as mãos do ombro do filho e sacode a cabeça. Põe as mãos na cabeça, se afasta uns passos e olha em torno. Ele está totalmente desamparado. O sim se levanta e pega o filho da mão. O homem balança novamente a cabeça e respira profundamente. Helling olha para o homem e pede para ele dizer: diga agora ao seu filho, eu fico. O homem respira e com a voz firme ele diz: eu fico. Helling pede para ele dizer: eu fico totalmente. E o homem, chorando, diz:
Eu fico totalmente. Então Helen diz: permaneça na sua força. O homem respira profundamente, para de chorar. O sim se solta do filho e se afasta alguns passos. O homem estende as mãos para o filho. Helen diz: fale para ele, eu fico, meu filho, com amor. O homem, com a voz mais clara, diz: eu fico com amor. Então o sim senta-se no chão. Helen pede para o homem: diga ao filho, você é a minha empresa. O homem diz: você é minha empresa. Depois de um tempo, Helen acrescenta a mãe. Ela fica um pouco afastada. Quando a representante da mãe entra, o filho se gira imediatamente em direção a ela e vai até ela. Ambos se abraçam. O filho começa a chorar. O homem está em frente a eles e vai lentamente em sua direção. Mãe e filho se separam, mas continuam de mãos dadas. A mãe acaricia o rosto do filho. O sim está atrás deles, como se quisesse uni-los. O homem se interpõe novamente e afasta o sim com um empurrão. Coloca por trás as mãos nos ombros da mulher e do filho. Helen olha para o representante do sim e pergunta: como você se sente? O representante do sim diz: estou dando o melhor de mim, mas é inútil. A mãe se afasta e se agita. Pai e filho ficam em frente um ao outro. Helen olha para o homem e diz: agora grite bem forte. Não! O homem olha para sua mulher, concentra-se nela e grita bem forte: não! O sim se coloca novamente de trás do filho e o segura firme pelos ombros. O homem segura a cabeça, segura ambos os braços e cai no chão, respirando ofegante. A mãe está muito comovida, afasta-se para longe. O homem tenta se levantar, mas não consegue. Cai novamente no chão. O sim e o filho cruzam os braços nas costas e se afastam. Depois de um tempo, se afastam do homem e vão em direção à mãe. Finalmente, a mãe, o filho e o sim e a empresa se dão as mãos, formando um grande círculo. O não se afasta, o homem se levanta. Os quatro abrem a roda para o homem entrar. Ele se curva profundamente perante a eles e se dirige lentamente em direção aos quatro: a mãe, o filho, o sim e a empresa. A mulher vai ao encontro dele e o pega pelas mãos. O sim leva o homem e a mulher para mais perto do filho até que estão juntos a ele.
Então o sim se afasta. O homem e a mulher se olham com amor, e isso é o que atrai o filho. A empresa abre os braços. O homem toca com sua testa a testa da sua mulher. Helling diz: agora a decisão foi tomada. Olha para todos os representantes e diz: obrigado a todos vocês. Helling olha para o homem e diz: eu me esforcei tanto quanto pude. Tinha um menino no coração. E você também. Agora, vá dar algo bom para todos. Boa sorte para vocês. Todos no grupo aplaudem. Helling olha para o grupo e diz: alguns que escutaram dizer que nas constelações familiares se faz algo, viram que aqui a constelação não faz nada. Ela apenas mostra a essência daquilo que seria considerado o problema. O que a gente pode ver nas constelações é que algo se revela e que vem de uma outra dimensão. Agora, tudo está em ordem. Não há perguntas a se fazer aqui. Está tudo claro. Bom, teria um outro exemplo para dar, mas eu vou deixar para amanhã, porque Helling vai falar sobre exclusão. Mas eu penso que essa constelação é uma constelação que precisa deixar ressoar dentro de cada um de nós. Eu confesso para vocês que eu me segurei aqui um pouco, porque eu fico muito emocionada com este caso. E se nós pudéssemos nos deixar ser tocados profundamente por algo que é visto e ouvido sem nenhuma rejeição, talvez nós pudéssemos ser mais cuidadosos com os nossos sintomas e com as nossas dificuldades em relação ao nosso trabalho, aos nossos conflitos com uma empresa, com tomadas de decisão. Porque quando nós estamos numa encruzilhada, quando nós precisamos tomar uma decisão, nós temos que ter um cuidado. Enquanto eu estava na minha formação com a Sophie Helling, eu gosto muito de uma frase que a Sophie falava conosco, que era assim: cuidado com decisões levianas. Que seria decisões a partir de uma ideia na nossa cabeça. Então, quando nós nos abrimos para algo maior, informações mais refinadas, digamos assim, nós nos tornamos pessoas mais coerentes, mais responsáveis, mais humanos. Na verdade, Bert Helling, o que ele nos traz é que o pano de fundo das nossas crises, o pano de fundo de uma dificuldade, é nós entendermos que existe algo que quer ser visto.
que é importante. Eu espero que vocês estejam percebendo isso. Eu espero que vocês realmente possam abrir o coraçãozinho de vocês para não ignorar sintomas. Fica inclusive o convite aqui. Depois de amanhã, sábado, dia 30, tem grupo de constelação o dia todo aqui comigo. E o tema que eu vou trabalhar com todo o grupo é a mensagem dos sintomas. Todos são trabalhados no grupo, além dos temas de constelação específica. Um assunto, né, que alguém vai trazer específico, mas todos do grupo são trabalhados, são colocados, né, a olhar que movimento é esse deste sintoma que talvez eu não estivesse dando a devida atenção. Então fica aqui o convite, eu espero que vocês realmente não percam essas oportunidades. Se você ainda não se inscreveu, manda para mim um direct que eu posso te orientar melhor, tá? Beijo para vocês, amanhã continuamos. Compartilhem a live com outras pessoas.